Nós estamos em Tua presença, querendo sempre mais do Senhor, porque sabemos que o Senhor tem mais para dar. O Senhor é fonte inesgotável. O Senhor disse: se alguém quer água para beber, vem e bebe. O Senhor é uma fonte inesgotável. Eu peço a Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor visite o coração de cada pessoa que aqui está, e cada pessoa que assistirá essa mensagem, e que a Tua glória entre não só na vida deles, mas na casa deles, mudando a história dessa família, transformando, curando, operando maravilhas. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar a Tua vontade na nossa vida. Quantas vezes fizemos a nossa vontade, quantas vezes ainda fazemos a nossa vontade e não olhamos para a Tua vontade em nós. Mas abre os nossos olhos nessa manhã, faça-nos enxergar a Tua vontade e nos dê a capacidade de obedecer aquilo que o Senhor nos dá de ordenança, porque assim, obedecendo a Tua palavra, nós venceremos as batalhas. Visita todos agora, Pai. Vai visitando o filho incrédulo, o marido incrédulo, a esposa incrédula, aquele que está no vício, aquele que está enfermo, doente, aquele que está, Pai, com espírito de rebeldia. Vai visitando esse lar, Pai, nessa manhã, e vai mudando a história dessa casa. Oh, arabalassuri clantori badolobasuri clantarabalaia,s alebaduri clantori badori clantarabalaia,s. Visita, Senhor, visita esse lar, visita esses corações, muda a história de cada um, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, e pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia. Pode sentar em nome de Cristo Jesus e abra sua Bíblia em Mateus 4. Mateus capítulo 4, em nome de Jesus. Mateus capítulo 4. Aleluia. E aí, irmãos, continuam em oração pelos nossos amigos lá do Rio Grande do Sul. Hoje eu estava vendo a reportagem. Eu sei que a televisão, ela ou dramatiza ou romantiza, né? Ela é sempre extremista para a gente poder, para chamar a nossa atenção. Mas eu vi hoje um resgate de uma mãe com seu filho que estava operado na coluna, foi levada pelas águas, pela correnteza. E segundo a televisão falou, não vi ninguém falando, mas segundo a televisão colocou na reportagem, eles foram arrastados por 60 quilômetros. E acharam eles vivos, desidratado, ela com o tornozelo machucado, e salvaram aquelas duas vidas lá. O pessoal que está trabalhando no resgate salvou essas duas vidas. 60 quilômetros é muita coisa para alguém arrastado pela água, né? Uma senhora e um rapaz operado na coluna. Não sei se foi 60 quilômetros de verdade. A televisão exagera um pouco, mas só em eles estarem vivos já é um milagre de Deus. Que foram arrastados pelas águas. Estavam no meio de escombros, cheio de madeira, cheio de coisa, acharam elas lá, mostrou o resgate. Só ali, mesmo que fosse 60 metros, já é um milagre, né? Já é um milagre. E sem arranhões. Ela machucou o tornozelo, mas você vê a mulher sem arranhões, sem rasgos no corpo, sem nada. Quer dizer, a gente vai começar a ouvir agora algumas histórias tristes, mas também muitas histórias de milagres. Porque eu creio que Deus vai levantar aquele povo de uma tal maneira. Eu tenho orado por isso, irmãos. Que as pessoas se levantem, se unam para se levantar. Nessas horas difíceis, são as horas que o povo mais se une, né? A gente briga tanto, cada um no seu lugar, né? Como é que o pessoal falava antigamente? Cada um no seu quadrado, né? Aí fica aquela briguinha, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você é aquilo outro. Numa hora dessa, todo mundo é igual.
Então é hora de se unir mesmo. E não esqueça que nós estamos ainda arrecadando alimento, roupa, água. E eu quero receber bastante coisa. Nós já temos 5 caminhões preparados no Rio de Janeiro. Conseguimos 5 caminhões preparados já para levar as coisas para lá. Mas tem que encher os 5 caminhões. Mandar eles vazios não adianta, né? Então eu preciso que vocês se mobilizem. São esses caminhões aí, ó, que o irmão colocou. Aí o empresário liberou 5 da frota dele. 5. Um empresário da igreja liberou 5 para levar o pessoal até lá. As coisas que a gente está arrecadando no Rio de Janeiro inteiro. Então, assim, esse aí é o pastor Israel, o pastor de Niterói. Foi um empresário conhecido lá que conseguiu os caminhões para a gente. E a esposa dele, a Bruninha, a filha do pastor Lauro Doriel, que inclusive foi resgatado ontem, né? Nosso pastor Lauro, tá? Nosso pastor Lauro Doriel com a esposa e o paizinho dele lá, um homem já de idade, já estava com ele lá também, e só foram resgatados ontem. O pastor Lauro também enfrentando uma batalha lá. O pastor Lauro, que foi meu pastor no início da minha caminhada, e eu estava orando por ele. Enfim, é uma batalha daquelas, irmãos. Então, a gente está aqui, não custa nada dar uma olhadinha no seu guarda-roupa, não custa nada comprar, num lugar de 1 quilo, comprar 2, e quem tem condição, comprar até 1, 2, 3, 4, 10 cestas básicas. Quem tem condição, lógico, né? Comprar fardos de água. Não tem, quem tem condição, nada demais, agora é a hora da gente se sensibilizar, né? Tenho feito esse apelo em nome de Jesus. Sim, tem muita gente, tem muita gente. A gente tem tido relatos de pessoas daqui que têm moradores lá e alguns até que morreram. Alguns até que realmente já foram dados como mortos. Quer dizer, já foram descobertos. Então, é uma situação difícil e a gente pode ajudar. Então, vamos ajudar, irmão. Desde que eu fiz o apelo, eu estava olhando agora o que a gente já recebemos muito pouco. O que está acontecendo com a Igreja de Cristo, que não está se sensibilizando? Eu fui ver agora as coisas para poder a gente colocar na Kombi para levar para lá, onde está o caminhão, de onde vai sair. E eu falei, não vou nem levar uma coisa disso aqui. Quer dizer, então, pessoal, vamos ouvir a voz do pastor, e não a voz do pastor, a voz de Jesus, né? Essa é a hora de todo mundo se sacrificar um pouquinho, e comprar e fazer alguma coisa. Dá para fazer, eu sei que dá, em nome de Jesus. Mas eu preciso que a igreja se sensibilize realmente e comece aí a ajudar. Deus vai te abençoar, quem planta colhe, quem dá recebe, a gente sabe disso. Amém? Mais um apelo aí para a gente poder realmente arrecadar e ajudar os nossos irmãos gaúchos, né? Independente da religião deles, qualquer religião que seja. Agora é hora de unir força. Bom, Mateus capítulo 4, versículo 18, é onde eu quero meditar com você hoje. Mateus 4, versículo 18, diz assim, ó: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram o quê? Pescadores. Então, foi assim que Jesus encontrou a gente. Uns eram pescadores, outros eram vendedor ambulante, um era marido, outro era esposa, outro era solteiro, outro era desviado do evangelho, outro era separado da esposa, separado do marido, uns moravam na rua, uns eram empresários. Cada um tem a sua história, cada um de nós tem a sua história. Uns eram viciados, cada um tem a sua história. Mas quando Jesus encontrou a gente, e isso tem que acontecer hoje, a maioria aqui, eu creio, se não todos, quando Jesus encontra a gente, muita coisa muda na gente. Aqui já começa a mudar. Aquilo que a gente entendia que era muito importante, de repente a gente vê que não tem importância nenhuma. Aquilo que a gente nem dava importância, como a oração. Quantos de nós, antes de Jesus Cristo, nunca tinha feito uma oração? Talvez uma reza de um Pai Nosso. Talvez. Alguns nunca.
Entendeu? Então, coisas básicas que é falar com Deus, o pastor Jaime de Amorim Campos costuma dizer. A oração não é um monólogo, a oração é uma conversa. Você fala e Deus ouve, e Ele vai falar. Se você parar para ouvir, Ele vai falar com você. E a oração tem que ser feita dessa maneira. Mas a gente não sabia. A gente era religioso, ou nem era religioso. A gente não sabia como falar com Deus. Eu jamais entendi, jamais, por que o nome de Jesus tinha poder. Na verdade, na minha época de criança, de jovem, de juventude, eu via muita gente orar pelo sangue de Jesus, nem era pelo nome na época. O entendimento que é o nome que opera maravilhas e não o sangue, foi vindo para a gente. Deus foi revelando. Jesus falou, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos. Não é no meu sangue. O sangue foi o preço que Ele pagou pela minha vida. Mas hoje eu sei. Mas na época que eu era pescador, eu não sabia. Pescador, assim, eu só estou falando porque o Pedro era pescador, tá? E o André. Eu nunca fui pescador. Para pescar era só para se parecer mesmo, brincadeira, né? Embora, já contei para vocês de uma vez que eu pesquei e terminei chegando em casa, encontrei minha mãe chorando porque não tinha o que comer, a gente comeu os peixinhos todinho. Quer dizer, naquele dia eu me livrei da surra, que sempre que eu não ia pescar lá, eu voltava e apanhava. Naquele dia eu me livrei, porque não tinha nada para comer em casa. Mas eu nunca fui pescador. O que eu quero dizer é o seguinte, quando Jesus encontra o Pedro e o André, eles estavam lançando a rede, claro, por quê? Porque eles eram pescadores. Mas agora que Jesus entrou na vida deles, eles têm que repensar. Quando Jesus me encontrou, eu queria ser jogador de futebol, mas agora Ele quer que eu seja pregador. E agora? Quando Jesus encontrou o missionário, ele tinha o sonho de ser médico. Mas agora Jesus queria que ele fosse pregador. Ele largou a medicina, a bolsa para estudar em Moscou e decidiu ser pregador, graças a Deus. Eu tenho que ver qual é a rede que eu tenho que lançar fora. Está dando para entender, sim ou não? Porque é isso que eles vão fazer aqui, versículo 19. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. 20. Então eles, deixando logo as redes, o que fizeram? Não dá para seguir Jesus se eu não quiser largar aquilo que era antes de Jesus. Lógico que na bagagem que você trouxe quando você conheceu Jesus, nessa bagagem tem algumas coisas que concordavam. E Jesus nem vai mandar você abrir mão daquilo, porque está em concordância. Mas eu preciso saber qual é a rede que eu tenho que largar. Entende? De repente você, quando encontrou Jesus, tinha um sonho de ser empresário. E aí Jesus vem e fala assim, não, mas eu quero que você seja pastor. Pronto, acabou. De repente você pensava assim, o dia que eu for para a igreja, que a minha mãe tanto ora por mim, tanto ora, quando eu for para a igreja, eu vou ser pastor também. Aí você vem para a igreja, aceita Jesus Cristo, e ele fala assim, não, esse sonho é seu, mas o meu sonho para você é fazer de você um grande empresário. Você vai ser um empresário que vai doar 5 caminhões para eu ajudar as pessoas quando tiverem calamidades. O empresário de Niterói ajudou. E se ele não fosse um empresário? Se ele não tivesse uma frota de caminhões e não fosse firme com Jesus, ele ia doar? Não iria doar. E esse não foi chamado para ser pregador. Esse foi chamado para ser empresário de Jesus. Um empresário que só não pensa nele. Que pensa nele e pensa na obra também. Eu tenho que saber qual é a rede que eu tenho que largar, irmãos. Para que Deus possa fazer na minha vida aquilo que realmente eu penso que Ele pode fazer. Aquilo que Ele realmente deseja fazer. E às vezes a gente está tão agarrado nas redes, tão grudado nos nossos próprios sonhos, que a gente termina não percebendo, não entendendo o que Deus está pedindo da gente. Eles estavam lançando a rede porque eram pescadores. Então é normal, está no mar lançando as redes. E Jesus chega da beira da praia lá e fala, eu quero que vocês venham atrás de mim aqui. Quero fazer de vocês pregadores do Evangelho. Larga as redes e vem. Na hora, a Bíblia fala que logo eles largaram as redes. Amém, Jesus? E aí Jesus continua e vai trazer mais 2 ainda.
Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. No versículo 21. E, adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai... Aqui agora não deixou só a profissão, não. Deixou a profissão e deixou o pai. Quando eu me converti, eu morava atrás da casa dos meus sogros. Meu sogro tinha uma casa, um quintal, aí tinha uma casa lá atrás, separada, direitinho, a gente morava lá. Meus filhos eram pequenos. E eu fui chamado, em poucas semanas eu senti o chamado de fazer a obra de Deus. O chamado, quando vem, é muito forte. Você perde até o sono se você não atende. É muito forte. Tem gente que fala, eu queria ser pastor. Não, não quer. Se você quiser, você já era. Porque é pesado. Mas é tão gostoso quando você tem chamado para ser. Tem muita gente que quer ser. E pregar, qualquer pessoa pode pregar. Você pode sair daqui e pregar lá no Guanabara. Ou em qualquer outro lugar, no calçadão ali. Não tem problema nenhum. Mas ser pastor é diferente. É bem diferente. E eu recebi o chamado. E comecei a fazer a obra. Aí o pastor Lauro, que foi resgatado ontem, com a sua família lá no sul, ele era pastor em Niterói. E ele mandou então que eu fosse para Niterói, para ele me conhecer. E lá em Niterói, 5 meses depois, ele me mandou para Maricá, no bairro de Noã, onde foi minha primeira igreja. Eu virei para minha esposa, a gente morava ali é Barro Vermelho, em São Gonçalo, entre São Gonçalo e Niterói, na divisa de São Gonçalo para Niterói. Venda da Cruz é o bairro, é o nome do bairro. Não sei se alguém aqui conhece Venda da Cruz ali. É entre Niterói, do lado de cá Niterói, do lado de lá é São Gonçalo, é bem na divisa. Bairro de Venda da Cruz. E aí eu falei para minha esposa assim, eu falei, faz o seguinte, como é lá em Maricá, muito longe, a gente não tinha carro na época, estava começando, eu tinha que pegar ônibus, van, sei lá, para poder ir até lá na igreja. Falei, eu vou para lá na segunda, faço a obra de Deus, venho na sexta-feira, fico com você no sábado e você vai comigo com as crianças no domingo. Aí você passa o domingo com a gente e na segunda volta para botar as crianças, tinham um colégio e tudo mais. A minha esposa falou para mim assim, quando você recebeu o chamado, eu falei que eu estaria contigo. Para onde você for, eu e seus filhos, a gente vai também. Eu não tinha onde dormir na época, dormia no chão. No chão. Estava começando o meu ministério, não tinha nada. E a minha esposa foi com a gente. Meu sogro ficou na época bem chateado, não entendia nada. Isso é largar a rede. Isso é largar o barco. E largar até os pais que ajudavam na época. E a gente foi lá para aquela igrejinha. E a gente dormiu no chão com nossas crianças. Nem colchão tinha, então a gente colocava cobertores, né, para não ficar gelado. E ficamos ali por muitos meses, por alguns meses, não, quase um ano, nesse estado. Depois apareceu um colchão que alguém percebeu, soube que a gente não tinha um colchão, a gente não chorava, né? Mas alguém soube que a gente estava sem colchão, arrumaram um colchão para a gente lá, mas ainda no chão. E ali foi quando começou o nosso trabalho. As pessoas que nos conheciam e não conheciam Jesus Cristo, elas ficaram chateadas com a igreja. Ficaram chateadas comigo. Ficaram chateadas com ela. Porque achavam que a gente tinha fanatizado a coisa, estavam fanáticos. Já tínhamos casa para morar e estávamos dormindo no chão com as nossas crianças. Mas Deus honrou a gente. As pessoas querem ser honradas por Jesus e não querem fazer o que Ele manda, não querem honrá-lo. Ele disse, eu honro aqueles que me honram. Quem não me honra serão envelhecidos. E a gente quer tanto a honra, mas quando Ele fala, larga a sua rede, a pessoa está agarrada na rede. Sai desse barco, a pessoa está agarrada no barco. Sai daí, a pessoa não quer sair do lugar.
Sai de perto de alguém, a pessoa não quer sair de perto de ninguém. Porque a pessoa decidiu que a vida dela é a vida dela. Se Deus quiser ajudar, que ajude do jeito que ela quer. Não é do jeito que ele quer, é do jeito que ela quer. E é aí que a gente começa a perder. O Pedro e o André estão pescando, jogando a rede. Vem, vocês vão pescar homens. Largaram a rede na hora. O Tiago e o João estavam com seu pai lavando as redes. Já tinham terminado de pescar então. Agora estavam lavando a rede no barco. Jesus chamou os dois, largaram o barco e largaram o pai. E foram embora com Jesus. Jesus falou, aquele que largar pai, mãe, irmão, irmã, por amor a mim, vai ser salvo. Vai ser abençoado até 100 vezes mais. Porque é um laço muito forte. Entendeu, irmãos? Nós temos que olhar para nós e ver o que a gente é capaz de largar. Porque a gente está muito apegado às coisas. Aí você vê, desculpa usar como referência, eu sei que é uma coisa, né, uma catástrofe, uma coisa nunca vista antes naquele estado, mas aí você vê uma situação como a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, a gente percebe que todo esse apego que a gente tem às coisas, nada, irmão. Minha filha estava comentando ontem, eu estava conversando com a minha filha, ela falou, pai, tem uma amiga no meu trabalho, que eles têm uma família lá, a família dele é de lá, e eles construíram uma casa, e toda revestida de madeira, para poder aquecer a casa e tudo. A casa foi levada, pai. Eles no telhado e a casa sendo levada pela água. Rapaz, entende? Aí Jesus fala assim, ô Pedro, ô André, larga a rede. Ah, mas aqui é meu ganha-pão. Ô Tiago, ô João, larga o barco e o seu pai, vamos comigo. Ah, mas aí é meu pai. Como assim sai de perto do meu pai para seguir o Senhor? Ô fulano, para com essa amizade, mas é muito meu amigo, é muito minha amiga. Mas Deus está te mostrando, essa amizade está te fazendo mal, é tóxica. Essa relação é tóxica. Larga? Não, aí não. Entre essa relação e Jesus, eu vou largar Jesus, porque isso aí eu não vou fazer. Fulano, ajuda a obra desse jeito? Não, mas aí se eu ajudar, vai faltar para mim. Está dando para entender o que eu quero dizer, sim ou não? Aí, numa hora dessa, a gente vê que é bobeira, a gente está agarrado à rede, agarrado ao barco, agarrado às emoções, agarrado aos sentimentos, e, de repente, tudo se vai. O Pedro e o André entenderam na hora, largaram a rede e foram embora. Tiago e João entenderam na hora, largaram o pai e o barco e foram na hora. Agora, acho que já deu para entender o que eu quero dizer, né? Amém? Então, deixa eu só acrescentar uma coisa em João 21 com vocês. Depois disso tudo, eles andam com Jesus, eles vão ver grandes milagres, eles vão ver sinais, maravilhas, vão ver morto ressuscitar, vão ver aleijado ser curado, andar, vão ver cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, vão ver endemoniados serem libertos. Esses homens que abriram mão de coisas grandes para seguir Jesus, eles viram coisas grandes. A gente quer ver coisa grande, mas não está disposto a abrir mão de nada, quanto mais de coisas grandes. E a gente quer ver, mas a gente não quer abrir mão. Eles abriram mão e eles viram coisas grandes acontecerem. E depois, no fim, Jesus vai ser morto por eles, por nós, vai ressuscitar o terceiro dia e vai aparecer novamente. Só que é interessante o que acontece aqui em João 21, irmãos. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, João 21. Diz assim, ó, em João 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Aí vai dizer como que Jesus se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu,
O Tiago e o João, né? Que largaram os barcos para seguir Jesus. E os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro, que largou a rede para seguir Jesus. O que ele disse? Voltou para a rede. Vou pescar. E disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo voltaram para o barco. E naquela noite nada, não vai apanhar nada. Enquanto você estiver agarrado com as coisas que Deus mandou você desgarrar, não vai apanhar nada. A gente pensa que é a nossa habilidade que vai resolver as coisas. Não é. Não é a sua habilidade que vai mudar a história do seu filho. Tem muita mãe amorosa e muito pai amoroso que estão chorando pelos seus filhos porque estão no tráfico. Ele está no tráfico não é porque eram maus pais, não. Eram bons pais. Não é a nossa habilidade que vai mudar a nossa história. Irmãos, Jesus já tinha ressuscitado. Quando ele fala aqui, depois disso, isso que ele está falando aqui, é que Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido para as Marias lá, já tinha aparecido para os 11 discípulos, e eles estão aqui, Pedro, Tiago, João, os 11 discípulos, dentro de uma casa onde eles estavam. Naquele dia em que o Tomé duvidou e Jesus mostrou as marcas, você sabe dessa história. Depois Jesus ficou um período sem aparecer, e nesse período que Jesus não aparece, o que o Pedro fala? Ele não fala, vou orar, ele fala, vou pescar. Era a habilidade dele quando Jesus encontrou ele, você acabou de ler comigo. Voltou para a rede. Quer dizer, depois de um tempo, 3 anos, desgarrado da rede, pastou um períodozinho sem Jesus Cristo, e já voltou para a rede. Ontem eu fiquei chocado, irmão. Um jovem muito promissor, abençoado. Eu encontrei uma pessoa, e ele falou, oi, tudo bem, pastor? A pessoa que me encontrou. Foi até engraçado, o irmão gosta muito de mim, né? E ele veio assim, me deu um esbarrão assim. Aí eu, que isso? Aí quando ele olhou, eu falei, ei rapaz, tudo bem? Aí aquela conversa de ovelha e pastor, me abraçou aquele negócio todo. Ele foi falando, aí falou, lembra do fulano de tal? Não vou falar nome não. Lembra do fulano de tal? Eu falei, lembro. Ele era uma benção, pastor, encontrei esses dias, ele agora é budista. Eu falei, mas como é que pode? Como é que uma pessoa aceita Jesus, larga tudo e volta para uma outra religião, para um outro Deus? São coisas que não dá para entender, irmãos. Sabe? Aí as pessoas, elas querem que Deus as abençoe desse jeito. E ela voltou, não tem nada contra os budistas, não, mas ele já era de Jesus e era um jovem que realmente servia a Deus. E de repente, sabe? Porque Deus não fica um tempo em silêncio, porque Deus não operou o que quis, porque as coisas não aconteceram como a pessoa esperava. De repente a pessoa volta para o barco, volta para as redes. Jesus já havia provado a ressurreição dele. Ele já tinha aparecido para esses 11. 11 porque um tinha morrido já, era o Judas, que se enforcou. Então agora, antes deles elegerem mais um apóstolo, tinha 11. Jesus já tinha aparecido para os 11. Aí Jesus fica um tempo sem aparecer, e o que o Pedro fala? Vamos orar? Não, vamos pescar, eu vou pescar. E os outros? Que isso, Pedro? Não, vamos orar, Jesus ressuscitou. Não, vamos pescar também. E o que aconteceu com a pescaria deles? Não apanharam, não vai pegar nada. Não vai. Aí a pessoa está lá sofrendo, as coisas estão acontecendo, e a pessoa não entende por quê. Eu não sirvo Jesus do meu jeito, eu tenho que servir Jesus do jeito dele. Eu tenho que ver o que ele pede de mim. Qual é a rede que eu tenho que largar, qual é o barco que eu tenho que sair, de quem eu tenho que sair perto, no caso ali até do pai. O Tiago e o João saíram de perto do pai, do Zebedeu, saíram do barco, saíram de perto do pai e foi embora. Pai, estou indo embora. Você está doido? Não, estou indo embora. O senhor arruma outra pessoa para pescar aí, paga aí, porque não vou pescar com o senhor não. Foi embora. Amém, Jesus? Como eu e minha esposa, meus filhos, saímos de lá, meu sogro ficou chateado na época,
E ele tinha razão dele. Afinal de contas, nossas crianças eram pequenininhas, estavam numa casa e agora vão morar dentro de uma igreja, dentro de um escritório que era um cubículo, um quadradinho, aqui assim, ó, o nosso escritório. Só dava mesa, cadeira e um arquivo. Quando terminavam as reuniões e todo mundo ia embora, eu entrava no escritório, arrastava tudo, botava o lençol para poder dormir, porque nem tinha lugar, tinha que arrastar as coisas para poder botar para dormir. E assim a gente ficou. Mas Deus honrou. Abrimos mão. O que Deus pediu a gente fez. Largamos a rede e não voltamos. Largamos o barco e não voltamos. Largamos família e não voltamos. Não voltamos no sentido de... né? Porque estamos sempre perto. Então, não voltamos no sentido de abrir mão de Jesus para poder agradar a família. Como muita gente faz. Abrir mão da obediência a Cristo para poder agradar familiares. Está dando para entender, sim ou não? O Pedro, que depois vai ser o líder da igreja, não é qualquer pessoa. O Pedro foi preparado para liderar a igreja primitiva. Jesus preparou ele para ser líder. O próprio Pedro, na hora, fala: vou pescar. Ele não fala vamos, ele fala vou. Isso é problema do Pedro. Os outros podiam ter falado: vai sozinho. O problema é seu. Jesus ressuscitou, a gente vai ficar aqui. Você está errado. Mas não, foi pela cabeça do Pedro. Nós vamos também. Você não tem que ir para a cabeça de ninguém. Tem que ir pela palavra. O que eles apanharam? Nada. Peixe nenhum entrou na rede deles. Nenhum. Isso é coisa de Deus, irmãos. Tem gente passando aperto aqui, coisa de Deus. Que isso passou? Está passando aperto. Porque não obedece, irmão. Porque há anos continua fazendo as mesmas coisas. E Deus está falando: deixa de fazer isso. E a pessoa continua. Insiste. E acha que Deus vai operar de qualquer maneira. Entende? Tem que soltar a rede. Tem que sair do barco. Tem que sair de perto de situações que não agradam a Deus. Não é porque é amigo ou é parente que eu vou ficar concordando com coisas que não agradam a Deus, ué. Não agrada, não agrada. Não tem jeito. Amém, Jesus? Eu não posso agora, só porque eu amo a pessoa, eu vou ficar concordando com uma coisa que não agrada a Deus. Não tem que concordar com ninguém. Não tem que concordar com a palavra. Cuidado para ver se você não está, de repente, tão grudado na rede, no barco, em sentimentos, em emoções, que não consegue largar. Ou se até já largou, mas agora está voltando, porque as coisas não estão dando certo do jeito que você queria. Como esse jovem. Alguma coisa deu errado na vida dele. Faz anos que eu não vejo essa família. O rapaz que falou comigo, que encontrou com ele e ficou sabendo, ficou chocado. Falei: pastor, eu fiquei chocado. Aí, mas eu ia falar o quê? Não tinha o que falar. Falei: realmente, é muito estranho. Imagina, eu sou o pastor, aí daqui a alguns anos você está passando pela rodoviária e me encontra lá de cabelo careca, com um negocinho aqui, como é daquele jeito do pessoal. Falei: olha, você pastor Ednilson, o senhor virou foi para outra religião, o que aconteceu com o senhor? Você vai ficar chocado, vai ou não vai? Vai ficar chocado. Não falando mal da religião, mas porque eu era pastor e agora. Entendeu, irmãos? Tem gente voltando para o barco, já tinha largado. Tem gente pegando a rede de novo, já tinha abandonado. Tem gente voltando a práticas antigas, já tinha saído de perto, mas voltando a práticas antigas. Aí o que aconteceu? Só para a gente encerrar e entrar em oração. Versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Então eles passaram a noite e não pegaram nada. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos, o que aconteceu com esses discípulos? Não conheceram que era. Não vai conhecer. Está voltando às práticas antigas. Você não xingava mais, voltou a xingar. Não mentia mais, voltou a mentir. Não andava mais em lugares, voltou a andar em lugares. Não bebia mais, voltou a beber. Não fumava mais, voltou a fumar. Você está voltando a práticas antigas. Como é que você quer reconhecer Jesus nos lugares, nas coisas? Jesus então está na praia, eles no barco, a noite toda, não pegaram nada. Jesus está lá na praia, eles olham e não reconhecem o mestre que estava lá há 3 anos com eles.
Você vê como é que são as coisas. Não volta para o barco, Deus te tirou de lá. Não volta a pegar na rede. Cuidado com isso aí. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Vamos voltar aqui. Versículo 5. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. Simples, né? Não. É incrível, né, irmão? Jesus, mesmo com a gente afastado, mesmo com a gente talvez decepcionado, triste, Ele ainda chama a gente de filhos, né? Ele fala, filhos. Caramba, irmãos. Só em ouvir aquele homem falar desse jeito, eles tinham tido um encontro com Jesus depois de ressurreto já. Só ele falar filho já era para ter reconhecido. Mas quando ele fala assim, tem de alguma coisa de comer? Eles responderam, não. Claro que não vai ter. Como é que você vai ter algo para oferecer se você está precisando receber? A pessoa chega para você lá na rua e fala assim, me dá uma palavra, estou precisando de uma revelação. Assim, eu estou um tempinho sem ir na igreja. Assim, cara, sinceramente, fugiu tudo da minha cabeça. Estou conseguindo lembrar de uma revelação. É assim que vai acontecer. Não tem nada para dar. Está vazio, pô. Está procurando solução nas redes e nos barcos? O Pedro era para ter orado e não falado, eu vou pescar. Os outros eram para ter dado bronca no Pedro. E falar, você vai pescar, a gente vai para o monte orar. Não, vamos pescar com você também. Foi pela cabeça do Pedro. Tem muita gente assim fazendo isso dentro da igreja. Entendeu? Nós temos que ficar com Jesus Cristo. E entender que o que a gente largou por Ele. Por amor a Ele. E por que agora, por um tempinho de silêncio, que Deus às vezes faz isso com a gente? Ele faz um silêncio com a gente, às vezes, ensurdecedor, né? Que deixa a gente surdo de tanto silêncio, na verdade. A gente fica... Aí parece que Ele não está operando, parece que Ele não está ouvindo a nossa oração, as coisas começam a dar errado. Calma, não volta para a rede, não volta para o barco. Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. 6. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos... Meu Deus do céu. Irmãos, obedecer a Deus é a melhor coisa que a gente faz. Passaram a noite toda, não pegaram nada. Jesus aparece, eles não reconhecem, porque estão num caminho errado, voltando para a rede, voltando para o barco, que já tinham abandonado, vocês viram comigo, saíram do barco, saíram da rede, saíram até de pé da família. Eles estão pescando, Jesus fala, joga do outro lado. Mas se não tem aqui, vai ter aqui. Irmão, quando Jesus fala, a gente aqui é bobo, sabe? Você vê um caso como esse que eu vi de manhã, 60 quilômetros, até eu fiquei na dúvida, falei, filha, como é que pode uma água arrastar uma senhora já, não é novinha não, senhora já, e um rapaz operado da coluna por 60 quilômetros, e eles estarem sem nenhum arranhão, sem uma ferida. Eu vi a mulher de pé no hospital, fraca, sim, fraca, desnutrida, com hipotemia, ela já tinha um cuidado dela, e ela de pé, não tinha arranhão, no rosto, nos braços, não tinha. O médico falou assim, eu acho que ela teve uma torção séria no tornozelo, a gente está verificando. Torção séria no tornozelo, outro dia eu tive jogando bola, já tive. Mas eles foram arrastados por 60 quilômetros. Você está entendendo o que eu quero dizer? Amém, Jesus? É Ele que tem, Ele que detém todo o poder. Se é Ele que detém todo o poder, então é a Ele que eu tenho que me render, irmão.
É Ele que pode mudar a minha história, é Ele que pode fazer o impossível acontecer, é Ele que pode tirar um câncer da noite para o dia, em instantes, em minutos, quando uma palavra é revelada e de repente o câncer desaparece. Só Ele pode fazer isso. Por que eu vou voltar para a minha rede, para o meu barco? São coisas sem sentidos, sem sentido. Amém, Jesus? Não deixe seus sentimentos, suas emoções enganar sua fé, roubar sua fé, iludir sua fé, maquiar sua fé. Eles estavam sentimentalmente, emocionalmente, eles estavam fora de si. Quando eles voltaram para o barco, voltaram para pescar. Agora, a noite toda não pescou. Um homem chega na praia, não reconheceram que era Jesus. O homem chega na praia, joga do outro lado. Se não tem do lado de cá, vai ter peixe do lado de cá. E quando jogaram a rede do outro lado, a Bíblia fala que pegaram a multidão de peixe. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então tinha um lado não tem peixe nenhum, do outro lado uma multidão de peixes, porque Jesus falou. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, o João, filho do Zebedeu, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, é uma roupa de pescaria, é só com a roupa íntima, né? Estava nu, e lançou-se ao mar, e os seus discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E aí entraram na terra, colocaram o peixe para assar e se alimentaram com Jesus mais uma vez. Irmãos, Jesus quer alimentar você. Ele quer te dar a condição. Quando Ele pede, Jesus não precisa de nada de você, mas quando Ele pede, é porque Ele quer dar. A gente é bobo às vezes. A gente não consegue acreditar que Jesus pode guardar uma mãe e um filho por 60 quilômetros arrastado por uma água forte. A gente tem dificuldade de acreditar nisso, sem nenhum arranhão. Eu fiquei pensando, estou te falando, acho que a televisão deve estar exagerando. Sem nenhum arranhão, mas pode. Por que pode? Porque é Deus. A gente tem dificuldade de acreditar no impossível, porque é impossível. É impossível, de um lado do barco não tem peixe nenhum, do outro lado uma multidão de peixe. Eles tinham visto Jesus e agora, porque ficou um período sem ver Jesus, voltam para fazer o que faziam antigamente. Que isso? Como é que eu vou voltar para o que eu fazia antigamente? Como aquele jovem que eu dei como exemplo aqui. Uma coisa sem sentido. Amém, irmãos? Vamos olhar para Jesus e vamos entender. Quando Jesus fala assim, tem alguma coisa para eu comer? Ah, não temos. Ah, então joga a rede do outro lado. Peixe. Se eu estou pedindo, é porque eu vou te abençoar. Se eu estou pedindo para você perdoar quem não merece seu perdão, é porque eu vou te abençoar. Se eu estou pedindo para você fazer uma coisa porque eu quero que você faça, faz. É para abrir mão? Abra mão. Eu abri mão. Passou por poucas e passei. Fiquei uns 2, 3 anos enfrentando umas batalhas violentas. Com a minha esposa do meu lado e meus filhos também. Tudo que eu passei, eles passaram. Ah, mas o senhor foi mal, hein? Não, não fui mal, não. Perguntei se vocês estão arrependidos. A gente quer coração mole, lembra de domingo? Quem quer ser gente de guerra, não pode ter o coração mole. Se eu tivesse coração mole, eu ia ficar chorando, meus filhos deitados, nem tenho que comer direito, e eu aqui fazendo a obra, cadê Jesus? Nunca chorei desse jeito nos pés de Jesus. Nunca. Nunca reclamei com Jesus pelas necessidades que a gente passou, porque obedecemos a Ele. Nunca reclamei. E Ele me honrou? Honrou. E vai honrar. Quando Ele te pede alguma coisa, Ele te pede para te abençoar. Ele não precisa nada que é seu. Você não tem nada para oferecer. Nada, a não ser a sua vida. O Davi falava isso, eu não tenho nada para oferecer. O que eu vou dar? Se eu for oferecer alguma coisa para Ele, eu vou oferecer alguma coisa que me custe. Porque eu não tenho, eu de mim mesmo. E é verdade. Vejo que Deus está mandando você largar de rede, de barco, e não volta para lá. Amém, Jesus? E deixa e espera. E você vai ver que Deus vai honrar você. Muitos aqui já fizeram isso. Já largaram suas redes, largaram seus barcos. E de vez em quando o diabo vai tentar fazer você voltar para lá.
se grudar na rede novamente e voltar para os seus barcos antigos. Não deixa não. Continue firme, porque Ele vai aparecer na beira da praia e vai te alimentar. Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vamos orar agora, em nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu venho diante de Ti. Eu sei que é uma mensagem de fé para levantar e para fazer entender, porque a gente muitas vezes choramos, porque estamos passando por situações que entendemos não deveríamos estar, e até culpamos o Senhor por isso. E alguns começam a desanimar nessa hora. Mas eu repreendo o desânimo em nome de Jesus. Se alguém aqui estava pensando em sair da tua presença, em cometer alguma loucura, em voltar para as práticas antigas, o Pedro devia ter falado: vamos orar, irmãos. Faz uns dias que Jesus não aparece para a gente. Vamos orar. Ele ressuscitou. Esse deveria ser o chamado do Pedro. Mas ele falou assim: não, eu vou pescar. Os outros, quando ouviram o Pedro falar, eu vou pescar, deveriam ter dito: Pedro, você está louco? Vamos orar. Jesus ressuscitou. Ele vai voltar. Ele vai cumprir com o que ele falou. Mas eles falaram assim: não, também vamos pescar. Meu Deus, abra o nosso entendimento. Abra o nosso entendimento, como eu falei no princípio, nossos olhos espirituais. Porque muitas vezes nós queremos tanto e até o impossível de Ti, mas nós somos fracos. E qualquer coisa faz a gente desanimar. Tem gente que não consegue nem se firmar na igreja. Na verdade, tem gente que não consegue nem ficar numa reunião. Se demorar um pouco, a pessoa já entra em desespero. E ela quer alguma coisa do Senhor, Pai. Não vai ter nada desse jeito. Alguns nem respeitam o Espírito Santo. Meu Deus. Abra os nossos olhos, nosso entendimento. Faz a Tua obra, Jesus. E visita o Teu povo agora. Meu Deus, eu quero orar por cada um deles. E depois vamos unir a nossa fé para orar pela nossa família. Primeiro deixa eu fazer uma oração por você. Feche os seus olhos, levante as suas mãos para os céus. Meu Deus, eu oro por eles que estão aqui agora. Somente por quem está aqui agora. Eu oro repreendendo o espírito da incredulidade, o espírito da dúvida, o demônio que quer fazer essa pessoa voltar para práticas anteriores, a entidade que quer fazer essa pessoa voltar para uma prática antiga que não agrada o Senhor. Demônio, você pega o que é seu e solta dessa pessoa agora. Sai da vida dela, sai do coração, sai do pensamento, sai do entendimento. Você que está tentando levar essa pessoa de volta para o barco, de volta para a rede. Você que quer fazer essa pessoa voltar para práticas anteriores. Eu estou te repreendendo em nome de Jesus Cristo. Estou te ordenando que você solte essa pessoa. Você que quer colocar essa pessoa de volta ao pecado anterior, às práticas do pecado anterior, eu repreendo você em nome de Jesus. O espírito de pecado, solta essa pessoa agora. De vício, solta essa pessoa agora. De engano, solta essa pessoa agora. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro por quem está aqui dizendo que esse mal saia, vá embora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. E essa oração para quem está em casa também. Obrigado, Pai.